Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de todo mundo. Todo mundo tem a sua espiritualidade. Claro. Todo mundo, sem exceção. Né? E Espiritualidade é uma coisa... Claro que espiritualidade não tem nada a ver com religião. Não. Absolutamente. Né? Eu pelo menos, assim... Espiritualidade, o povo acha que a gente está falando de religião. E não necessariamente você tem que seguir uma linha filosófico-religiosa para ter espiritualidade. Isso é uma coisa inerente ao ser humano. Isso. Eu tenho essa visão que espiritualidade é a maneira como você encara o entendimento da sua vida, é a maneira como você enxerga a regra do jogo, o propósito da vida. Cada um enxerga de maneira diferente, né? Cada um tem a sua maneira particular de enxergar isso. E esse entendimento, a meu ver, é a espiritualidade, né? E ele pode, sim, estar atrelado a uma religião. Por que não? Mas ele não é somente para quem tem alguma religião, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que, como isso a espiritualidade é individual, nem sempre a ciência é. Porque, às vezes, as pessoas não gostam de ciência, não querem falar, ou tentam entender, mas não tentam... Porque, realmente, ela chega de uma maneira... Ela pode chegar de uma maneira complexa, né? E eu acho que falta esse trabalho das pessoas que se aprofundam nesse tipo de assunto, seja profissionais ou não, sejam cientistas ou não. Eu acho que esse é um trabalho interessante, a gente fazer, porque às vezes essa dicotomia que existe em espiritualidade e ciência, que a gente vai falar aqui, que ela não existe, o Rony falou de maneira muito interessante isso, ela não existe mesmo. Mas essa dicotomia ela pode existir na cabeça das pessoas de uma maneira equivocada. Não precisa. E às vezes a razão para isso pode ser essa complexidade que a ciência é. A ciência não é um estudo que você bate o olho ali, pega um livro e não consegue entender. E tem livros que são assim. Eu já me aprofundei na maior parte das obras de Einstein, nas obras de Stephen Hawking, e num primeiro momento, você lê um livro do Stephen Hawking, você pode não entender nada. Então, acho que este trabalho, isso é um bom ponto de discussão, tá? É uma visão pessoal, tá? Uma visão pessoal. Mas transformar a ciência em algo mais suave, mais palatável, mais essencial, eu acho que é um caminho interessante para a gente conseguir encontrar um pouco mais de congruência e espantar menos as pessoas que queiram falar de espiritualidade e ciência ao mesmo tempo. Brilhante, brilhante. Por isso mesmo que eu estava pensando exatamente nesse triângulo, né? Extraterrestres, física quântica e espiritualidade. Para que a gente brinque um pouquinho aí nesse meio e acabe mostrando que a coisa não é tão complicada assim. E que, na verdade, a gente está experienciando isso o tempo inteiro no dia a dia, né? Não percebendo tecnicamente falando a coisa, mas tá ali, tá acontecendo no nosso dia a dia, né? Então é legal a gente começar um pouquinho falando sobre a física e aí depois a gente vai ampliando ou vai costurando aí no meio as coisas que vão surgindo e que a gente acha que caiba, né? Que tem a ver com determinado ponto, determinado assunto que a gente vai tratando. Mas a ideia é conversar mesmo. Então, Ziner, dentro desse que o Celton colocou, que a gente já está começando a falar sobre isso aqui, uma suposta diferença ou até antagonismo em relação à ciência e espiritualidade, né? Como o Celton disse, eu também penso como ele, eu não vejo como sendo coisas diferentes, não. Eu entendo, é claro que tem aquela forma de entender espiritualidade, que é aquela mais popularmente disseminada, que é a espiritualidade, e não espiritualidade. Quando a gente fala a espiritualidade, muitas vezes alguém está querendo se referir ao plano espiritual, à dimensão espiritual. E em muitos livros, em muitas filosofias e correntes, a pessoa se refere a essa dimensão espiritual como a espiritualidade, né? E não é dessa espiritualidade que a gente está falando aqui, obviamente, né? Nós estamos falando de espiritualidade, né? Enquanto conceito,
né? E eu entendo da seguinte forma. É claro que isso é muito complexo, daria para ficar falando horas e horas sobre isso, mas eu entendo que existe a partir do momento que você está vivo, existe um chamado do universo, né? Que ele é atendido pelas criaturas vivas, né? Esse chamado está dizendo o seguinte: procurem a verdade, busquem a verdade, né? E a verdade, essa busca da verdade, ela é algo extremamente amplo e ocorre de diversas formas, sendo que a ciência é apenas uma dessas formas. Está muito errado quem acha que a ciência concorre com as outras formas de busca da verdade, né? Que ela quer ser a única forma, né? Que ela quer sobrepujar as outras. Não existe nada disso. A ciência tem um método, né? E esse método ele abrange apenas uma parte da realidade, né? Outros aspectos da realidade, esse método científico não atende, ele não vai conseguir atender, né? Mas eu entendo a ciência dentro desse leque de busca pela verdade, dentro da espiritualidade, como uma das correntes, um dos braços, que é muito importante, que quanto mais você se aprofunda, né, mais você entra em contato com a própria natureza concreta do universo. E quanto mais você faz isso, mais conectado você se sente com o próprio universo, né? A ciência te leva para isso também, né? Então, eu acho que por isso, né, por essa conexão, por ela propiciar essa conexão de nós, onde a gente se encaixa nisso que é conhecido como universo, né? Eu acho que por isso a ciência ela é parte intrínseca, né, inseparável da espiritualidade. Gozado, ouvi o Rony falando. Desculpa, Alex. Eu que peço desculpa, você começou falando antes, mas vai lá, manda aí. Não. Lá, manda aí. Conclui. Você ia complementar alguma coisa dele. Vai lá. Quando eu vejo o Rony falando disso, e o pior é que, assim, só para dar um pouquinho de pimenta nesse assunto e não achar que a gente está falando uma coisa nova, Einstein, que talvez seja o ícone da ciência mais importante, ou um dos mais importantes no mundo, ele falava exatamente isso. Tem uma frase dele que não é exatamente da espiritualidade que ele fala, mas dá para a gente associar perfeitamente. Ele dizia que o questionamento científico é o engajamento do mistério. E o mistério ele colocava com letra M maiúsculo. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a ciência flerta com o desconhecido o tempo inteiro. É como se você tivesse um entendimento que faltasse alguma coisa comprobatória para ratificar aquilo que você imagina, só que a gente tem que pensar que o cientista pensa exatamente isso. Não existe lei pronta. Toda lei, ela parte de uma intuição, de uma imaginação. O cientista é, por concepção, um cara absolutamente criativo, e todos os melhores falam isso. Todos os maiores cientistas falam, a gente é, por concepção, uma mente muito criativa. Por quê? Porque primeiro surge uma intuição, um entendimento, um acho que, para chegar no final do dia, em algum momento, virar uma lei. Uma lei não nasce pronta. Tem que ir elaborando a coisa. Aliás, Celton, possibilidade. Aliás, Celton, nesse aspecto, Einstein disse isso com todas as letras também, né? Falando da importância da imaginação antes do conhecimento, né? E os postulados dele, os mais famosos, né, surgiram dessa forma. Ele lá trancado no seu escritório, né, como é que chama? De patentes, né? Ele trabalhava num escritório de patentes, que devia ser extremamente depressivo para ele trabalhar ali, né? Enquanto isso, ele ficava, né, imaginando o universo, e da imaginação dele surgiam os postulados que se tornavam cálculos, né? Como ele era péssimo em matemática, ele pedia ajuda para os físicos em relação aos cálculos. Mas
os cálculos eram derivados dos postulados que ele fazia, usando a imaginação. Então, a imaginação, em tese, em sendo uma propriedade da criatura inteligente, ela seria o primeiro passo, fruto da observação, né? Fruto da mera observação, viria a imaginação e viriam as perguntas. E das perguntas nasceriam, em si, os postulados, os cálculos, a exploração e depois a tecnologia para tentar responder as perguntas. E quando a gente cria a tecnologia para responder as perguntas, surgem novas perguntas. É como se a ciência invadisse, quando a gente fala mistério, invadisse o desconhecido, transformando crença em sabedoria. Então, eu acho que o que o Rony está querendo, pelo menos que eu entendi, a interpretação que ele está falando, é que o que a pessoa, nas suas crenças, na forma como ele enxerga o mundo, o propósito de vida, o que a gente chama de espiritualidade, se ele der ouvido para a ciência, pode ser que a ciência, em algum momento, confirme algumas crenças que ele pode ter. A ciência, ela tem a sua crença em algum momento, e quem tem as suas crenças, que abra os olhos e os ouvidos para a ciência. Porque uma coisa leva a outra. Afinal de contas, não existe mistério, né, Rony? Existe falta de conhecimento. Então, se a ciência não chegou lá, em algum momento ela pode chegar. Existe, de fato, em algum momento, uma explicação para tudo. E esse é o caminho. Quer dizer, se essas coisas não caminharem juntas, imaginação, criatividade, crença, intuição, junto com a ciência, dificilmente a gente sai de um degrau para o outro. Eu queria complementar o diferencial da ciência é que ela é baseada na especulação, né? E quando você para de especular, você para de fazer ciência, né? E é o que acontece com alguns cientistas, né? O Celton trouxe um assunto na fala dele que ele também assim, eu vejo ao meu redor bastante confusão em relação a isso, que é uma suposta competição entre ciência e religião, né? Então, vamos pegar como exemplo a religião que está mais próxima de nós, que é o cristianismo. Okay? Então, nós temos um livro que dá sustentação ao cristianismo, que é a Bíblia. Então, parece que as pessoas entendem ou entendem de forma errada que a ciência ela tem o objetivo de contrariar ou anular o que está escrito naquele livro, um livro sagrado cristão, né? Mas não se trata disso. Uma visão de 100 anos, 150 anos atrás. Mas está presente, Celta, porque esse tipo de visão ele é propagado, inclusive, em algumas correntes do cristianismo, para que as pessoas não se aproximem da ciência, né? Então, veja, os escritos religiosos, eles têm como objetivo, né, propiciar uma espécie de inspiração, uma espécie de conexão sua com uma fonte maior, né? Com uma entidade maior, com o Criador, né? E é esse o objetivo, né, dos escritos religiosos. E eles têm muita validade nesse sentido, né? São muito preciosos nesse sentido, para quem, né, pratica a fé, né? Mas os escritos religiosos, eles não competem com a ciência porque eles não têm objetivo algum de se tornarem explicações, né, de como a natureza funciona. E não é o objetivo desses textos explicar como a natureza funciona, como as coisas foram criadas, como surgiram os planetas, as montanhas, a natureza. Não é esse o objetivo. E muita gente, os próprios fiéis, às vezes confundem isso, achando que a explicação não, o objetivo dos textos religiosos é a inspiração, é a conexão com uma fonte maior, né?
com um poder maior, né? E a ciência tem como objetivo, né, essas explicações, buscar os modelos que expliquem como as coisas funcionam, né? Então, a ciência clássica, né, a gente engloba tudo, visando tentar entender como as coisas funcionam, como funciona o mundo, nós mesmos, o universo, e temos aí um tema de hoje, que é a física quântica, que busca modelos de explicação, né, para o mundo microscópico. Que aí, a gente já vai. Esse é um ponto super. Aí é onde existe uma aparente, né, vamos dizer assim, disfunção, né, uma Perfeito. falta de similaridade com o mundo macro, né, com o mundo que a gente chama de real, né, porque parece que as coisas funcionam de forma completamente diferente, né?